Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos estar fazendo um prisma reto, que ele vai ser seccionado pelo plano qualquer. Então, o intuito do vídeo é que a gente consiga aprender como projetar um plano qualquer e figuras que estejam sendo seccionadas, ou então tenha o plano qualquer passando por ele, certo? Então, nós temos aqui um prisma reto, que a base dele vai estar apoiada no PVP, e ele vai ter 8 centímetros de altura. A gente tem aqui 2 pontos do prisma, e a gente tem informações que vão ajudar a gerar os outros 2 pontos, já que a base é quadrangular. Certo? Então, nós vamos precisar aqui começar com a linha de terra. Eu vou deixar com a distância de um pouco mais que 7 centímetros aqui. Então, vou começar aqui minha figura. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Pronto. E aí, a partir disso, agora eu vou dar o restante das minhas informações. Bom, a gente vai precisar aqui de uma base de algumas cotas aqui. Então, a gente vai precisar do 0, claro. Nós vamos precisar aqui do 2 para poder formar o ponto A, que é o afastamento, e depois do 7 aqui. Já vou deixar aqui também o alfa 0, que vai ser do plano. Isso a gente vai usar bem depois, mas já vou deixar aqui também. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas abscissas aí agora, tanto do 2 aqui, quanto desse 7 aqui logo, que a gente vai precisar utilizá-lo. Então, vamos fazer aqui algumas abscissas. Utilizando o jogo de esquadro. Isso aqui está um pouco fora. Pronto. Fazemos algumas abscissas aqui. E aí eu já vou fazer elas grande para poder já conseguir colocar depois os 8 centímetros aqui. Eu acredito que não vai dar, eu vou precisar estender, mas já fica aqui para servir como base, certo? Pronto. Aqui para cima eu vou ter, nesse aqui para formar o ponto A, eu vou ter o afastamento 0, porque ele está colado no PVP, e eu vou ter aqui a cota dele sendo 2. Então, vou botar a cota 2 aqui, que vai ser para cima, né? E vou botar aqui do ponto C a cota 7. Então, nós temos aqui também a cota 7. Pronto. Aqui nós vamos ter A e aqui nós vamos ter C. Antes de continuar achando os outros, eu vou colocar logo aqui para ver se cabe o 8, que vai ser o nosso afastamento. Então, não cabe, vou dar uma prolongada aqui rápida. Então, aqui nós já vamos ter o 8 para colocar a altura do prisma, e aí depois a gente recupera aqui esse valor com alguma paralela. Deixa eu só dar uma prolongada aqui. Pronto. Aqui a gente já tem o ponto A e o ponto C. O que a gente vai fazer para poder achar o ponto B e o D, né? Que a gente tem da base. O que a gente pode fazer? A gente pode achar o circuncentro dessa reta aqui, que no caso seria achar o meio, fazer o circuncentro, fazer o círculo aqui, e aí isso daria para poder, quando bater aqui nessas duas retas, achar a nossa base, né? A gente pode fazer dessa forma. Então, vamos fazer assim. Para poder achar um circuncentro, ou então a mediatriz de uma reta, a gente vai colocar em um dos pontos. Nós vamos abrir no olhômetro aqui mesmo, assim, a olho, um pouco a mais que a metade. Então, eu sei muito bem que aqui vai estar a mais que a metade, e aí eu vou lá e vou fazer um círculo, um arco aqui com isso. E aí eu não posso alterar esse valor, tá? Eu tenho que ficar com esse valor fixo aqui para poder conseguir fazer para os dois lados. E aí, eu vou lá no outro ponto agora e vou fazer a mesma coisa aqui. Um arco também. Um arco aqui. Pronto. Quando eu traçar aqui uma reta no meio desses dois, eu vou ter conseguido achar o meu circuncentro. Eu vou traçar com esse. Consegui achar aqui meu circuncentro. E aí agora é só eu pegar aqui o valor desse raio, dessa metade dessa reta, né, que é o raio, e rotacionar aqui. Vocês vão ver que vai parar bem em cima aqui de todos os pontos. Pronto, significa que está tudo certinho. Agora é só eu ligar esses pontos aqui. Eu já posso até passar uma linha com uma boa visibilidade.
passar aqui uma boa visibilidade. Por todos esses pontos aqui. Daqui a mesma coisa. E aqui para baixo, como eu já tenho 8 também, eu já posso dar uma visibilidade em uma das arestas aqui, que vai ser uma das arestas laterais do nosso prisma. Prontinho, aqui eu vou ter... Ah, e outra coisa. Aqui tá falando que o ponto B é o de maior cota, então eu não posso colocar B aqui, porque ele teria uma cota menor do que D. Então eu vou colocar aqui B, e aqui eu vou colocar D, certo? E aí a mesma coisa eu vou fazer com esse lado aqui. E aí, nesse caso aqui, eu ainda não coloquei o outro 8, que faz parte da altura, mas eu vou já puxar uma reta aqui parecida, porque aí, quando eu fizer isso aqui, ó, que seria puxar uma paralela, para poder eu conseguir colocar esse 8 aqui sendo o mesmo do outro lado, aí aqui sim eu já passo com a reta forte. Prontinho. E aí eu vou passar um aqui também na base. Pronto, e aí ficou faltando só esse restinho aqui, eu vou lá e termino de adicionar. Prontinho, pessoal. Então aqui a gente vai ter o ponto A1, no caso aqui vão ser os dois, né? O ponto com índice 2, porque aqui a gente tem a nossa LT, aqui é índice 2 e aqui embaixo é índice 1. Isso vai ser importante porque a gente vai acabar precisando fazer outro ponto, né? Então a gente vai, outra projeção, então a gente vai precisar trabalhar esses índices aqui. E aqui a gente vai ter o ponto A1 correspondente ao ponto B1. E aqui a mesma coisa, a gente vai ter C1 correspondente a D1. Outra coisa, aqui a gente tem outra base que está recobrindo esses pontos aqui. Então a gente pode nomeá-la ou não necessariamente, mas eu vou nomear porque é importante depois para a gente fazer planificação, para a gente fazer outros objetos de estudo aqui também. Então vamos nomear esses pontos. Como que a gente vai nomear? Aqui eu estou na ordem alfabética, A, B, C, D, então eu vou seguir, né? A, B, C, D, F. Então eu vou colocar aqui a correspondência de F2, FG, 2, H, 2 e 2. E aqui a mesma coisa, aqui eu vou colocar FG correspondente, F1 correspondente a G1 e H1 correspondente a I1, certo? Então aqui basicamente a gente já tem nossa figura feita. Se fosse para entregar assim, se fosse para fazer apenas o prisma, a gente já teria isso feito. Porém, agora a gente vai precisar fazer essas seções aqui no nosso objeto. Essa seção, aliás, do nosso objeto, que é justamente um plano de um plano qualquer, ou então oblíquo, enfim, tem outros nomes que podem ser chamados, e que ele vai ter alguns dados importantes que a gente precisa tomar cuidado. O alfa 0 é a linha no eixo das abscissas, então aqui a gente tem 0, que é a abscissa 0, mas a gente tem que o nosso alfa 0 é 10, então aqui já está o número 10. E aí, o alfa 1 é a linha que está passando pelo plano do PHP. Então, aqui é no PHP. E aqui vai ser no PVP. Ah, Abraão, o que é essa linha aqui? Essa linha é isso aqui, ó. É uma linha que vai vir do alfa 0, fazendo a quantidade de graus aqui que está sendo pedida. Então, 60 graus aqui, eu vou adicionar esse valor para cá. Pronto, então aqui nós já temos o alfa 1, que é 60 graus, que formou 60 graus aqui. E agora aqui no caso a gente vai precisar fazer o alfa 2, que aqui eu acabei colocando esse valor errado, porque a contagem de graus é assim. No caso isso aqui vai ser 60, correto, e aqui vai ser 120, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que agora com o alfa 2. Então nós vamos fazer aqui com o alfa 2, nós vamos colocar também 60 graus aqui nessa figura. Então a gente pode fazer assim, dessa forma. Pera.
E aqui, nesse caso, já vai estar formando os 120 graus, porque é a mesma coisa que a gente colocar 60 aqui, só que a contagem de ângulos é sempre nesse sentido aqui, certo? Então, por isso que precisa ser 120 graus e não 60, porque senão seria só uma reta naquele sentido. Pronto. Então, aqui a gente já tem o nosso plano traçado. E aí a gente precisa trazer esses pontos aqui para cá, para cima também. Porque o que acontece? Ele é um plano que está cortando a figura dessa forma aqui. Então, a gente não está vendo ele em VG, a gente não está conseguindo ver ele como uma linha. Ele está representado, visto aí de cima no caso, ele além de estar inclinado assim no plano, ele tem uma inclinação assim também. Então, a gente está vendo ele de fato cortando a nossa figura aqui. Certo? Então, a gente vai precisar subir aqui esses outros pontos. E aí, o que a gente precisa identificar? A gente precisa identificar aqui. As retas que foram cortadas foram essas daqui, dessa lateral aqui. Então, então, as duas retas aqui foram cortadas. E essas daqui de cima também, só que só nessa parte aqui da frente. Então, a gente precisa fazer essa coincidência aqui dos pontos para poder entender como funciona. Certo? Então, vamos subir esses pontos aqui para ficar melhor de explicar como que vai acontecer. Deixa eu subir aqui esses quadros. Então, vamos subir aqui esses quadros. E vamos levar aqui esses pontos todos que foram colocados. Como que isso vai acontecer? A gente tem aqui a reta, no caso a reta superior, né? GH sendo cortada. Então, a gente vai precisar levar até lá em cima, até GH. A gente leva até GH. E a reta de baixo não foi cortada, então essa de baixo aqui não está sendo afetada pelo nosso plano, apenas a reta de cima, certo? Porque a gente tem que fazer essa correspondência aqui dos planos, ok? Aliás, a de baixo também vai acabar sendo cortada, porque está passando aqui por toda a nossa figura, e a figura está sendo passada assim, certo? E aí, outro ponto aqui que a gente pode trazer, no caso para baixo aqui, seria justamente essa daqui que está vindo ali de cima. Então, a gente tem aqui, ó, cortando a aresta, no caso aqui, é BC. Então, a gente tem que trazer para cá também. BC não. GH também, só que em outra disposição. Então, a gente vai trazer de lá, ó, assim. Pronto, aqui a gente já fez o que a gente conseguiu fazer. Porque o que acontece? Tem outros pontos aqui que a gente também precisaria fazer esse mesmo processo, que seriam os pontos que estariam cortando nessas linhas aqui, dessa vertical, e os pontos que estariam cortando aqui nessas linhas aqui da horizontal. Só que esse a gente não tem como trazer porque eles já estão na mesma abscissa e a gente não vai conseguir identificar esses pontos. Então, o que a gente vai precisar fazer para poder conseguir descobrir? A gente vai precisar fazer uma outra projeção que seja perpendicular a essa linha aqui, para poder transformar esse plano em um plano de topo. Ou então, no caso, a gente vai estar vendo ele como um plano de topo. Então, a gente vai precisar transformar isso em um plano de topo. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar uma perpendicular a essa projeção aqui do PHP. Então, vamos colocar aqui, ó. Estou pegando aqui uma reta. E aí, eu vou fazer aqui uma perpendicular a essa nossa projeção, a esse nosso objeto. Pronto. Com essa projeção, eu vou até trazer ela mais para perto, que é capaz ela não caber aqui no nosso desenho, na nossa folha. Então, vou trazer ela um pouquinho aqui mais para perto. Aqui ela vai ficar mais ou menos aqui. Pronto. Com essa nossa figura aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer todos os pontos que estiverem na nossa época normal, nós vamos trazer também para essa figura aqui do nosso objeto original, sem ser seccionado, para depois a gente começar a identificar novamente essa seção. Então, eu vou afastar aqui um pouco o meu esquadro e vou vir trazendo aqui todos esses pontos. Então, vamos trazer aqui todos esses pontos por abscissas perpendiculares. Vou trazer esses daqui, trazer os lá do fundo, trazer esses aqui que estão mais perto também, e trazer esses últimos aqui. Certo? Então pronto, a gente já tem aqui esses pontos, e aí o que a gente precisa fazer? As cotas são preservadas aqui nessa
forma de projeção, nessa outra projeção que a gente está fazendo. Então, ela é preservada aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode só ir adicionando aqui, nessa aresta aqui, nessa reta, aliás, nessa abscissa aqui, esse eixo de abscissa, a gente pode só ir adicionando aqui os valores. Então, a gente tem aqui, só para deixar claro aqui, uma nova LT, que aqui em cima é 1 e aqui é 4, que aqui vai ser a quarta projeção. E aí, a gente já tem que a cota dos pontos inferiores é 2 e a cota dos pontos superiores é 7. E aí a gente pode reaproveitar isso para todos os pontos. O que a gente vai fazer? A gente bota aqui o 2 e bota aqui o 7. E aí, com uma reta paralela, a gente passa esses pontos aqui, esses valores de cota aqui para todos os outros pontos. E aí a gente só vai fazer, no caso aqui a gente vai fazer uma malha, e aí a gente vai nomear cada ponto desse aqui de uma forma mais fácil do que ficar colocando valor por valor, além do que pode gerar muito mais imprecisão, ter que colocar valor por valor na régua. Certo? Esse aqui acabou não chegando. No caso aqui é o... esse aqui no caso não precisa, porque esse aqui é só do traço do plano. Então vamos deixar ele aqui quietinho. Pronto, agora vamos nomear aqui os pontos. O ponto A é o ponto que está aqui mais baixo, certo? Então ele vai ser esse aqui. Aqui vai ser A4. O B é o que está mais alto, então aqui vai ser B. B4. Aqui vai ser como? O F é o mais baixo, então F4, que aqui é a linha de terra, né? Então aqui é o 0 de cota. E aí aqui para cima vai subir no 7. Aí a gente vai ter o G aqui em cima, G4. G4. Aqui agora a gente vai ter C e D. O C é o que está mais alto, C4, e o baixo é o que está o D, então é o D4 aqui. Então aqui a gente já fechou uma das faces, A, B, C, D. Essa linha aqui, quando a gente for visualizar, a gente já sabe que ela também vai ser não vista, ela vai ser tracejada, porque a gente tem uma face aqui cobrindo essa linha aqui. Aliás, ao contrário, né? No caso, essa face aqui vai estar por trás, porque a nossa... Aliás, não, é isso mesmo, porque a nossa forma de visualização é por aqui, né? Então, vai ter essa face aqui cobrindo essa aresta aqui. Então, a gente sabe que vai ter A, B, C, D, cobrindo aqui esse FG. Pronto, para finalizar essa última aqui, a gente tem IH, e aí a gente vai colocar aqui o H em cima, H4, e o I aqui embaixo, I4. Pronto. Não vou reforçar as linhas agora, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai colocar o ângulo correto aqui dessa projeção. Porque o que acontece? Aqui a gente está vendo esse ângulo distorcido, porque ele não está apenas inclinado nesse sentido aqui, certo? Ele não está inclinado apenas num sentido com a linha de terra assim, sabe? Ele está inclinado assim também. Então, acaba que esse ângulo aqui vai estar sendo distorcido. Então, a gente precisa visualizar ele perpendicular a essa linha aqui, certo? Esse plano perpendicular à linha de terra. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai imaginar uma linha qualquer, perpendicular à linha de terra, até encostar aqui nesse ponto. Então, a gente vai colocar uma linha qualquer aqui, perpendicular à linha de terra, até encostar nesse ponto aqui. Pronto, colocamos aqui. Agora a gente vai pegar uma linha aqui paralela à projeção do alfa 1. Então, a gente vai pegar aqui essa linha. Nós vamos colocar uma paralela. Peguei aqui a linha. Vamos pegar uma paralela aqui, passando por esse ponto aqui dessa nova linha que a gente está adicionando. Pronto, peguei aqui. Até encostar na nossa nova LT 1,4 aqui no caso. E aí, o que a gente vai fazer para poder conseguir descobrir aqui esse ângulo verdadeiro aqui desse nosso plano? A gente vai pegar esse valor aqui também e vai adicionar aqui também. Então, a gente pode prolongar aqui um pouquinho mais essa linha. Vamos prolongar aqui mais essa linha. E aí, com o compasso, a gente pega esse valor aqui. E adiciona aqui, a partir da linha de terra. Pronto, a gente tem esse ponto aqui. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai ligar aqui do alfa 0, então aqui aliás, do alfa 1, né? Que vai gerar um novo alfa 0 aqui, então aqui vai ser essa linha toda aqui é o alfa 1, mas esse ponto aqui é o nosso alfa 0, da projeção 4, né?
E a gente vai ligar aqui para poder mostrar de fato essa verdadeira grandeza aqui da nossa angulação do plano, ok? Pronto. Aí aqui vai ser o nosso alfa, seria, né, o alfa 4. Prontinho. E aí aqui vai ser de fato como a figura está sendo cortada. Então aqui a gente vai conseguir identificar quais são os pontos que estão sendo cortados pela nossa, pelo nosso plano, certo? E aí agora a gente vai ter que transferir aqui todos esses pontos para poder encontrar a nossa representação da nossa seção aqui. Pronto, aí agora essa parte aqui é talvez uma da parte mais complicada, mas na verdade é porque ela vai gerar muitas linhas. E aí a gente vai precisar manter o cuidado com a parte do paralelismo, de manter o esquadramento da nossa figura, do nosso desenho. Então o que a gente vai fazer aqui na verdade? Todos esses pontos aqui são cortando algumas retas da nossa figura. Então a gente precisa transferir esses pontos aqui para a nossa representação para poder conseguir juntar isso da melhor forma, certo? Essas linhas aqui que eu tinha feito no início, acaba que elas não vão ser necessárias porque é melhor a gente garantir a nossa projeção aqui. Aliás, uma delas não vai ser necessária porque é melhor a gente garantir com a nossa projeção que a gente já está fazendo nessa outra perspectiva aqui, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui uma paralela à nossa nova linha de terra. Então, vamos pegar aqui uma paralela à nossa nova linha de terra. Vamos trazer ela bem assim para fora do nosso desenho. Então, vou até colocar ela assim. Trazer ela bem para longe assim do nosso desenho. E aí, por abscissas, a gente vai transferindo aqui cada ponto desses. Então, o que a gente precisa identificar? Aqui, o que ele cortou? Ele cortou a aresta BC e também encostou na aresta... esse ponto aqui, no caso, é correspondente à aresta BC. Então, a gente precisa levar esse ponto aqui também para a aresta BC. Então, vamos fazer isso. Essa aqui até a aresta BC, que a gente encontra aqui nessa projeção. Depois, a gente precisa identificar esse outro aqui. Aqui é na aresta GF, e a gente precisa levar também para a aresta GF, que no caso já vai estar aqui. Agora, exato, já vai estar aqui. Aí agora a gente precisa levar aqui para a aresta CD. Então, vamos levar aqui para a aresta CD. Também, no fim, já vai estar aqui o ponto que vai estar cortando. Agora, a gente precisa levar essa outra última aqui, que no caso vai ser na aresta IF. Vamos levar aqui para a aresta IF. Pronto, até aqui na aresta IF. Assim, a gente já vai ter a nossa projeção aqui dos pontos, que vão ser pontos aqui, ponto aqui, vai ter ponto aqui e vai ter ponto aqui, para poder a gente conseguir projetar isso, o desenho dessa figura aqui, no nosso PHP. Aqui agora a gente só precisa ligar esses pontos que foram cortados na nossa figura, então a gente pode nomear aqui agora de fato que a gente já vai ter todos os pontos que foram cortados na figura. Então a gente pode nomeá-los. Como que a gente vai fazer para nomeá-lo aqui? A gente vai, né, visualizar aqui todos esses pontos, que é aqui, aqui também. E aí a gente vai nomear. Então vai ser, no caso, vai ter aqui 4 pontos que vão estar sendo cortados. A gente pode botar aqui vamos botar aqui por enquanto... Aliás, como já tem muitos outros números aqui também, vou colocar as últimas 4 letras do alfabeto, né? W, X, Y, Z. Então vamos colocar aqui W. Aqui, o ponto daqui vai ser X. O daqui vai ser Y. E o daqui vai ser Z. E aí depois a gente organiza aqui essa correspondência. E aí a gente vai ligar todos esses pontos aqui para poder formar a nossa seção. Vou ligar com uma reta fraca aqui, né? Apenas uma reta auxiliar, para depois a gente passar de fato a nossa VG aqui, a visibilidade da linha. Aqui vai ter algumas que vão estar vistas, outras que vão estar não vistas. Certinho aqui. Pronto, pessoal, eu estava corrigindo aqui um pouquinho do enquadramento da figura aqui, e acabou que essa linha aqui, em específico, que eu estava fazendo, ela tinha fugido um pouquinho do esquadro. E dá para perceber claramente quando a gente puxou aqui essa reta aqui, e ela não bateu exatamente aqui no ponto. Quando eu corrigi, ela voltou aqui e bateu exatamente onde deveria ser. Por quê? O
que acontece? Esse ponto W aqui é um ponto que está pegando na aresta BC. E a aresta BC já tem aqui, a gente já tinha conseguido achar esse ponto aqui, certo? Então, assim como o ponto aqui que está, o ponto de cota aqui da aresta CD, que é esse aqui no caso, né? CD, a gente já tinha conseguido também achar aqui. Então, a gente já tem aqui W e a gente já tem aqui o nosso X, certo? O que estava faltando era os outros dois, que no caso aqui vão ser, né? Que a gente colocou o nome aqui, Z e o Y, certo? Era esses dois que estavam faltando. E o que acontece? O que aconteceu? Eu fiz um pouco errado aqui, né? Esse jogo de esquadro, e ele tinha saído um pouco torto. Mas quando eu consertei, ó, tá vendo que ele bateu exatamente aqui na mesma abscissa? Porque é isso que deve acontecer. Os pontos, eles precisam bater na mesma abscissa correspondente aqui às projeções. Porque é o que acontece? Aqui, eles dois vão se comunicar por abscissas, e esses dois aqui vão se comunicar por abscissas. Eu não posso tentar jogar um ponto daqui para cá por abscissa, porque eles são pontos distantes, eles não podem se comunicar. Não dessa forma, precisa passar a informação para um para depois passar para o outro. E aí, quando eu passei para esse e tentei passar para esse, não bateu. E aí, qual foi o problema? Foi nessa comunicação aqui, o jogo de abscissas. E aí, não tinha dado certo, mas já corrigi e agora ficou tudo certo. Pronto, o que a gente vai fazer? Já achamos os pontos aqui, já conectamos também, e aí a gente sabe aqui que o ponto W vai acabar sendo o ponto mais alto, e o ponto Z aqui vai precisar também ser mais alto do que o ponto Y, por conta do nosso plano aqui, que é um plano qualquer, certo? E aí, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos agora transferir esses outros dois pontos aqui para o nosso PVP, certo? E aí, a gente vai fazer isso aqui agora. Uma coisa interessante que eu percebi, pessoal, é que eu acabei me passando aqui e esqueci dos outros pontos também que estão sendo cortados, porque não são só duas bases, então a gente não pode considerar apenas esses dois pontos aqui. A gente tem que considerar também as arestas, nesse caso, né, AF, a gente tem que considerar, e GB também, e a gente tem que entender quais são os pontos que estão sendo cortados e transferir para eles também. Então, aqui em GB, a gente esqueceu de colocar aqui esse ponto aqui que ainda existe também em GB. Assim como o ponto que está passando por, nesse caso, AF não vai estar passando nenhum, né? E a gente precisa colocar também os que estão cortando aqui nessa outra aresta, nessas outras aqui, que no caso seria DI, se estiver cortando nesse caso, e também a aresta CH. Então, vamos aqui confirmar em CH. CH não está passando nenhum corte, então a gente não vai precisar colocar. Mas em DI está passando esse corte aqui, então a gente vai precisar considerar aqui o corte que está passando em CI, que foram os outros dois pontos que acabaram faltando. E aí, vamos reordenar aqui esses nomes para poder ficar tudo certinho. Então, se a gente tem aqui WX, aqui a gente vai ter Y, aqui a gente vai ter Z. Nesse caso aqui, a gente vai ter Z. E aí, a gente pode apagar Z aqui e a gente troca, no caso, né? Então, se a gente tinha começando antes em W, agora a gente não vai ter, a gente vai voltar duas casas antes. Então, vai ter UV, no caso, né? WX, no caso, UV, WX, YZ, certo? Então, aqui vai ser U e aqui vai ser V. A gente vai colocar dessa forma assim, para poder conseguir identificar esses pontos, certo? U vai ser o ponto aqui que estiver passando na aresta FG, e V vai ser o ponto que estiver passando aqui na aresta BF, certo? Que vai ser o ponto mais alto. E aí, como que a gente vai identificar aqui também esses pontos? Porque um vai estar passando aqui, a gente já sabe, vai estar correspondente aqui, que no caso vai ser V, V2 aqui no caso, né? Aqui vai ser V1 e aqui vai ser U1. Esse U aqui, a gente só tem a cota dele aqui, mas a gente não está conseguindo identificar aqui para poder transferir para cá por abscissa. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai transferir pelo valor da cota. Então, a gente pode aqui pegar lá da base da nossa linha de terra até chegar o ponto U, que aqui no caso é esse. E a gente vem aqui na mesma abscissa dele e marca aqui. Então, aqui vai ser o ponto U, que vai ter U2. E a mesma coisa aqui com esse ponto que vai estar passando na aresta CH. Aliás, CH não, na aresta que a gente colocou aqui, DI. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar aqui essa cota dele. Vamos pegar aqui essa cota dele.
certo? E a gente vai transferir aqui para o mesmo valor. Estou pegando certo aqui. No caso, peguei até o ponto, né? Aqui, e a gente vai transferir aqui para o nosso PVP. Pronto. E aqui a gente vai ter o ponto, nesse caso vai ser ponto Y. Pronto. Então aqui tá faltando qual ainda? Aqui a gente tem W, X e Y, falta Z e falta... Essa falta Z, né? U, V, W, X, Y, Z. Falta Z. Então a gente vai colocar por meio de abscissa. A gente vai puxar aqui um jogo de esquadro para poder se comunicar também lá com o PVP e o PHP. Vamos colocar aqui. Puxar aqui esse V até a reta correspondente, que no caso vai ser a reta inferior aqui de baixo, né? Da parte de baixo. Vou fazer aqui grande assim. Saiu uma erradinha aqui. Pronto. E aí agora nós vamos nomear também esses pontos aqui em cima para poder ficar mais fácil de fazer essas transferências. Vamos colocar aqui o nome de todos esses pontos aqui. Pronto, terminando aqui de nomear todos os pontos, também acabei corrigindo aqui questão de esquadramento aqui, que estava um pouquinho errado, mas deu tudo certo agora, a gente pode continuar nossa figura. O que a gente já tem aqui? A gente já tem todos os pontos, então a gente tem todos os pontos que foram cortados aqui, né? A gente tem W, tem X, tem Y, tem Z, tem U e tem V. Então a gente precisa ligar esses pontos aqui nessa sequência alfabética. Então a gente vai ligar aqui U para V, já está aqui, né? Porque vão estar correspondentes, esse aqui já está aqui, essa aresta já existe aqui. Aí a gente precisa ligar aqui W para X, no caso, né? VW, X, já tem aqui essa linha, a gente já pode utilizar. XY, que vai estar aqui, nesse caso. YZ, que vai estar nesse ponto aqui. E depois Z para U de novo. Certo? Então, a reta que vai estar faltando vai ser essa daqui. Prontinho. E aí, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as retas que faltam aqui também no desenho aqui de baixo. Então, a gente tem o V já está ligado, VW já está aqui, já tem uma reta, WX, XY, YZ também já temos aqui essas retas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar a visibilidade nelas e entender qual que está vista e qual que está não vista. Antes da gente tirar essa parte que vai ficar fora do desenho, a gente precisa fazer isso antes para poder entender como funciona. A gente sabe que YW aqui vão ser as mais altas, então ela vai estar aqui no topo do nosso prisma. Então ela vai estar sendo vista. Então ela vai ser grossa, contínua, vai ser uma aresta normal. Ou vai ser uma linha normal aqui como as outras. As outras que estão aqui correspondentes, a gente vai ter que deixar da forma que está, porque elas estariam tracejadas, porque elas estariam mais embaixo, mas elas estão sendo cobertas aqui por as outras arestas. Então, a gente não vai poder mexer e colocar elas tracejadas. Agora, essas daqui, elas são as arestas que estão aqui mais cá aqui embaixo. Então, a gente precisa colocar elas tracejadas. Essa daqui, no caso, né? Vamos colocar ela tracejada aqui. Pronto, tá aqui tracejado. Então, essa aqui seria a nossa visualização no PHP, certo? Agora aqui no PVP, o que a gente precisa entender também? O nosso observador está olhando daqui, então a gente sabe que essas arestas aqui, essas primeiras aqui, vão estar aparecendo. Essa daqui, no caso, ela vai estar como uma linha, que é representada como uma linha, e essa daqui também vai estar representada como uma linha aqui em cima. Agora, essa daqui, que é ZU, ela vai estar sendo vista, porque ela vai estar mais próxima aqui do observador e não vai ter nenhuma outra face atrapalhando. Ela vai estar literalmente, né, colada aqui na face, pertencendo à face aqui da frente. Já essa daqui de trás, ela está mais aqui atrás, que no caso é WX. Então, essa sim vai acabar sendo tracejada por estar mais atrás. E com faces também na sua frente. Certo? Então, pronto. A gente já tem aqui a nossa visualização do PVP e do PHP. Precisamos fazer isso também aqui nessa nossa nova figura, nessa nossa nova representação. Como que a gente vai fazer? A gente começa sempre contornando logo, porque a gente sabe que as linhas do contorno vão ser sempre vistas. Então, a gente vai contornar aqui tudo. E as linhas de dentro, a gente vai fazer
né, essa questão de colocar se tracejada ou não, dar a visibilidade e a representação correta. Pronto, aqui e aqui também. Vamos começar pelas bases. Então, aqui a gente tem A, B, C, D. Esse CD vai estar na frente, porque como a gente já tinha falado aqui antes, o observador vai estar aqui pela frente. Então, vai estar visto. CD vai estar visto. Prontinho. Como a gente sabe que CD é uma face, imagine isso aqui como uma face. Qualquer outra aresta que estivesse dentro disso estaria não vista. Então, a gente já sabe que F, nesse caso aqui, né? FG vai estar não visto por obrigatoriedade. Então, a gente vai colocar aqui tracejado também. Prontinho. Essa é a visibilidade do prisma por completo. Agora vai ficar faltando a própria linha aqui do corte. Vão ter linhas aqui que vão estar escondidas, mas vão estar atrás. A gente tem que dar visibilidade à linha que está mais próxima aqui. Certo? Então, a gente vai ignorar aqui o restante, mas a gente sabe que existem outras linhas aqui que a gente já representou nas outras projeções. Prontinho, aqui é nosso desenho de fato. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar uma parte do nosso desenho, que vai ser de fato, a gente cortou e essa parte vai ser removida. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai apagar aqui esse restante das linhas, mas tomar cuidado para identificar quais linhas que vão ser apagadas ou não. Aqui é a forma ideal que a gente tem para fazer, porque a gente está vendo aqui o traço. Então, isso aqui está cortando dessa forma aqui. Então, a gente consegue identificar perfeitamente o que está sendo mantido e o que está sendo cortado. Então, a gente vai apagar esse restante todo aqui. E aí, com isso, a gente vai conseguir ir identificando aqui nessas retas quais são as retas que vão ficar, quais são as retas que vão ser apagadas e também depois quais vão ser as que vão mudar a visibilidade. Certo? Aqui, para não sumir, eu vou reativar aqui Z4 e Y4. Vou apagar essas daqui. E vou dar uma reforçada aqui em X4 e U4. Prontinho. Então, a gente vai identificar isso aqui. Aqui antes era I. I até, no caso, né, a reta, o ponto Y, vai ser apagado. E aí, a gente pode trazer isso para cá também. I até Y vai ser apagado. Então, vamos apagar isso aqui também. Depois, nesse caso aqui que a gente tinha a letra C, né? O ponto C não. O ponto H, a gente vai apagar também, porque H até o ponto V foi apagado. Então, a gente vai poder apagar isso aqui. Só que o que acontece? Vai sobrar aqui a aresta ZU. Então, a gente não vai apagar isso tudo. A gente só vai apagar, de fato, a que estava aqui mais em cima. E aí, vai começar a aparecer e vai se tornar visível essa linha aqui, ZU. Então, a gente só apaga até aqui. Prontinho. Aqui a gente vai ter Z1 ligando para U1. Só que a aresta F aqui, no caso, né? Ela acabou sumindo aqui. Então, esse F aqui sumiu. Vamos dar uma apagada nele aqui também. Aliás, o G, no caso, né? Que o G é o que está mais embaixo. O F é o que ficou. Aqui, F4 aqui embaixo. O G foi a aresta que sumiu aqui, o ponto que sumiu aqui. Pronto. Aqui a gente precisa fazer a mesma coisa. Só que acontece. Aqui a gente só vai acabar apagando os pontos que sumiram, porque as linhas vão ficar todas assim. A gente só vai mudar a visibilidade, certo? Quais foram os pontos que sumiram? O ponto I sumiu, então esse I aqui a gente já pode apagar, que ele estava aqui, mas vai continuar lá porque o ponto D ficou, certo? O ponto G também sumiu, só que vai ficar aqui porque tanto o ponto V quanto o ponto B, eles ficaram aqui, certo? Só que aí o que acontece? Como já falei, as linhas do contorno precisam estar sempre vistas, então aqui a gente vai precisar mudar a visibilidade dessa aresta YZ, a gente vai mudar a visibilidade, a gente vai colocar ela contínua aqui, certo? Então, isso aqui se tornou uma face vista. Essa face aqui está assim e a gente está conseguindo ver tudo, porque antes tinha ainda uma parte da figura cobrindo ela. Então, a aresta da seção, no caso, vai ser, né, UV, W, X, Y, Z. Agora, ela está toda aqui vista. E as arestas que ficaram atrás, né, no caso, a base que não foi modificada, está aqui atrás.
C também foi uma aresta que sumiu, né? C aqui foi uma aresta que sumiu. Então, a gente vai apagar aqui esse C. Pronto. Já foram basicamente todas aqui. E agora, o que a gente vai fazer? H também acabou desaparecendo. Só que como sumiu esses dois pontos aqui, a gente não vai ter mais essa parte aqui. Isso que de fato vai acabar saindo. Essa parte aqui vai acabar saindo. Tornando essa linha aqui vista, ou seja, contínua. Então, ele vai dar continuidade aqui nessa linha. Pronto. E W e X agora eles estão vistos no nosso desenho. Pronto, aqui acabou a nossa figura, aqui a gente já tem a nossa época completa, tudo já está representado, os nomes também já estão dados, aqui a gente já tem a nossa seção, os pontos da nossa seção, e aqui é a nossa figura por de fato. Para a gente seguir para a planificação, o que a gente precisa fazer antes? A gente já tem todas as arestas aqui em VG, então a maioria delas, aliás, a gente já tem em VG, mas para poder a gente ter a seção em VG, a gente vai precisar fazer uma rotação aqui desse plano. Aqui a gente tem o plano de uma forma que a gente consegue rotacionar, que é o plano de topo, que a gente já fez em videoaulas anteriores. Então eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida, que seria justamente rotacionar esse plano aqui para a aresta, né, no caso para a linha de terra. Então a gente vai rotacionar todos os pontos aqui. Deixa eu pegar esse primeiro aqui. E a gente vai fazer uma malha com perpendiculares, né, com retas perpendiculares, até conseguir ligar todas essas retas aqui desses pontos. Vamos ligar isso tudo aqui. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Cada ponto desse aqui a gente vai puxar eles com retas, né, paralelas aqui à linha de terra. Nós vamos puxar cada ponto desse aqui. Sai esse quadro aqui. Pronto. Aqui nós vamos ter a reta de X. Então vai ter X aqui. Aqui vai ser a reta de W. Reta de W. Aqui nós vamos ter a de Y. Aqui nós vamos ter a de Z. Aqui nós vamos ter a de V, no caso. E aqui a gente vai ter do último ponto, que é U. O que a gente faz agora? A gente distancia aqui o nosso esquadro. E nós vamos puxar agora as que são correspondentes aqui. Vamos puxar para formar uma malha e depois a gente vai ligando aqui esses pontos, identificando qual reta é pertencente a qual. Vamos puxar aqui até cruzar todas. Afastar mais um pouco. Pronto. E aí o que a gente vai fazer? Se a gente quer descobrir aqui onde está o ponto X, a gente sabe que aqui é a reta X. Nós vamos identificar de onde está saindo o X aqui. X está saindo por essa daqui, ó. Então a gente vai trazer aqui o nosso X vai estar aqui. Aqui vai ser X, porque aqui é a reta que está saindo de X. Acabou que eu esqueci de puxar essa daqui. Deixa eu puxar logo aqui também. Para não dar problema. Eu já ter todas aqui. Que é a reta de ZY. Pronto, já temos tudo aqui. Aqui a gente vai ter X, certo? Então já temos X aqui encontrado aqui. Agora nós queremos W. W é essa reta aqui é a reta de W. Agora a gente precisa saber de onde W está saindo. W está saindo nessa daqui, ó. Então a gente vai lá até o encontro, cruza aqui W. Já temos outro ponto aqui também. Agora vamos para Y. Y é essa reta aqui e Y está saindo daqui. Então aqui vai ser Y. Y.
Agora, o próximo vai ser Z, então Z é aqui, e Z está saindo de onde? Está saindo daqui. Então, Z vai ser o encontro dessas duas aqui. Aqui é Z. Aí, agora vamos para qual? V. V está saindo nessa daqui, e V está vindo por essa daqui. Então, aqui nós vamos ter V nesse ponto aqui. E aqui, nessa última aqui, a gente vai ter U, certo? Que U está vindo nessa daqui. Cadê U aqui? U é essa aqui, pronto. U é aqui. Aí a gente consegue ver, ó. Certinho aqui na sequência. U, V, W, X, Y, Z. Pronto, agora ligando esses pontos aqui, a gente vai ter a VG da nossa seção certinho aqui. Então, vamos ligar todas aqui. Vou ligar todas aqui e já volto. Pronto, aqui nós já temos a seção planificada e agora nós vamos partir para a planificação da figura por completo. Vou trocar de folha aqui. Pronto, para a planificação, nós vamos precisar fazer aqui, primeiro a figura por completo, então nós vamos fazer o prisma aqui por completo e depois a gente vai adicionando o que a gente cortou. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos colocar aqui o valor dessa aresta, então nós vamos planificar as faces laterais, né? E depois a gente adiciona as duas bases. Vamos fazer primeiro as arestas das faces laterais, né? O que a gente vai fazer? Como é um prisma, a gente vai adicionar, e é um prisma reto, a gente vai adicionar aqui uma reta qualquer, certo? Uma reta aqui qualquer, e vamos colocar também uma perpendicular a ela, uma perpendicular qualquer aqui também, em qualquer lugar. Deixa eu tirar essa folha daqui. Pronto. Adicionar aqui uma perpendicular. Pronto. É por essas duas retas aqui que a gente vai se basear. Porque o que acontece? Nós vamos colocar aqui com o compasso, nós vamos pegar o valor aqui dessa aresta maior. Então, nós vamos pegar aqui o valor dessa aresta maior, que vai se repetir para todas, né? E a gente vai marcar aqui. Pronto. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dessas arestas menores aqui, que vão ser justamente o tamanho da face, para formar esse retângulo. E aí, vamos pegar aqui também. E aí, como são todas iguais, é um quadrado, a gente vai adicionar isso aqui em todas. Vamos fazer isso 4 vezes. 2 faces. 3 faces. 4 faces. E aí, é só a gente fechar isso aqui com as retas. Podemos fazer dessa forma. Vamos pegar aqui uma paralela a essa. Colocar aqui. E voltar aqui para poder fazer as perpendiculares. Já vou deixar isso aqui maior para poder depois colocar a base. E vamos colocar as outras 4 faces aqui. Pronto. E é o que acontece agora. Para a planificação, primeiro das arestas das faces laterais, é importante que a gente nomeie isso. Então, vamos colocar todos os nomes aqui e as correspondências desses nomes, dessas letras dos pontos aqui, né? A gente vai ter a face ABCD, então aqui a gente tem A, aqui a gente tem B, então AB já está aqui, BC, CD e DA também, porque também é uma das arestas da base. Aí a gente sabe que a aresta que tá saindo de A e indo, né, que está formando a aresta lateral é AF. Então, vamos colocar aqui também AF. A gente sabe aqui também que vai ter AF. Então, FG, H, I. Por quê? A gente sabe aqui que DI também está formando, né? No caso, I vai acabar saindo. Quando a gente for fazer a planificação, vai acabar saindo. Mas a gente sabe que existiam arestas que eram justamente essas. BG, CH, DI. Certo? Então, a gente vai fazer essa conexão aqui de todas as arestas. Depois, a gente vai colocar as duas bases aqui. A gente pode colocar a base tanto aqui quanto aqui. O importante é que tenha uma de um lado e outra de outro, e nunca nessa lateral, porque não é a aresta que divide.
Então, a gente sabe que uma das bases é FGHI e a gente tem que colocar em alguma dessas arestas aqui. Então, eu posso colocar essa base aqui e eu posso colocar outra aqui também. Mas vamos colocar logo a seção, porque a gente já planificou basicamente e as bases vão mudar muito pouco. E aí a gente vai fazer essa modificação aqui depois, certo? Então, vamos colocar logo aqui. A gente precisa ir identificando reta por reta quais foram cortadas e quais não foram cortadas. A gente sabe aqui que a aresta, aqui era C antigamente, a gente sabe que a aresta BC ela foi cortada dessa forma aqui. Ela ficou daqui até aqui, no caso vai virar W. Então a gente vai vir e vai pegar aqui esse W, de B para W, em direção a C. E aí mesma coisa aqui, de B para W em direção a C. E aí a gente nomeia aqui, W. Agora, na aresta CD, a gente precisa saber onde foi que isso foi, até onde isso foi cortado. A gente sabe que formou a aresta, esse ponto X aqui, né? Então, vamos pegar aqui de C para D, o ponto X. Pronto, já peguei X aqui. C para D, eu pego X. Então, nós temos aqui X. Pronto. Agora nós vamos de D para A, no caso, né? Que a aresta que cortou foi a aresta Z. Aliás, de D para A não teve nenhuma modificação. O que cortou, no caso aqui, foi da aresta I para a aresta F. Já podemos pegar aquela também. Vou pegar partindo de F para a aresta I, esse valor aqui de Z. De F para I, aqui no caso. Em direção a I, né? Que é isso aqui. E aqui a gente vai ter Z. Tá faltando a aresta Y. A aresta Y, ela é da aresta, nesse caso aqui, ela é da aresta D até a aresta I. Então, vamos pegar aqui esse valor de C para I. De D para I, no caso. Que é as arestas de baixo. Pegar aqui, ó, de D para I. Partindo de D, vamos para I. Pronto, aqui a gente vai ter Y. Certo. Aí agora nós vamos colocar mais quais aqui que faltam. A gente vai colocar de D para A não teve nenhuma modificação, de I para Y, I para F teve, de F para G teve também. A gente vai colocar de F para G. Então eu vou pegar esse valor aqui de F para G. E aí, gente, a dificuldade dessa questão aqui mesmo é você conseguir ir identificando os pontos que estão conectados. Então, aqui de F para G, vou colocar aqui de F para G também. Partindo de F em direção a G. Então, aqui nós vamos ter o ponto, aqui no caso é o ponto U. Que é o ponto U. Agora, para pegar o ponto V, é uma reta partindo de F para B. Então, eu vou pegar aqui F para B. É essa medida aqui. Aliás, no caso, né, era de G para B, porque F é o ponto de baixo aqui, dessa parte de baixo, e em cima era G. Então, era G para B, no caso. Só que como G saiu, mas a gente precisa para poder fazer essa planificação aqui. G para B. E aqui vai ser o ponto V. Pronto, o que nos resta agora é ir ligando aqui esses pontos até formar a nossa figura. Então, a gente tem aqui U para V, a gente precisa ligar. Vamos ligar aqui esses pontos. Porque essa face aqui foi modificada. Vamos ligar também esses outros dois pontos aqui, de Z para Y. E vamos ligar os restantes dos pontos também. E aí a gente precisa ir conferindo aqui todas as faces que estão sendo. Então a gente tem aqui essa face ABGF, que no caso ela essa aqui que está como uma linha e ela se transformou na face ABVUF. Então a gente precisa conferir aqui ABVUF. Então esse ponto G aqui vai acabar saindo. O que a gente precisa valorizar é isso aqui. Nessa outra aqui, no caso, a gente precisa saber também que é BCDF.
WG, BCWG, que é essa daqui de cima, né? Então, ela é BCWG. A única parte que vai ficar é isso aqui, AWV, e a gente vai precisar valorizar isso aqui também. Então, esse ponto H aqui vai acabar saindo e a gente vai valorizar isso assim. Nessa outra aqui, CD e H, o que ficou foi CD e H, ela tá aqui com uma linha. O que ficou foi apenas essa partezinha lateral aqui, que no caso vai ser, né, XDY. XDY. Então, a gente precisa também valorizar isso aqui. Então, esse C vai sair e esse I vai sair, certo? Aqui nessa última face aqui, DAFI, no caso que é da parte de baixo, né? DAFI, a única parte que ficou foi DAFZY. Então, a gente vai valorizar assim, DAFZY. Então, a gente vai tirar aqui esse ponto I, certo? Vamos ligar todos esses pontos aqui para poder concluir a nossa planificação das arestas laterais. Pronto, aqui fazendo agora a parte da visualização melhor das retas, né? Já coloquei aqui todos, agora a gente precisa fazer as duas bases. Vamos fazer primeiro ela completa, então a gente precisa terminar de colocar aqui, né, esses valores, que a gente só tem a aresta lateral aqui, uma das arestas laterais ainda. No caso aqui a gente tem AB, nessa face aqui vai ser a face ABC, e a gente vai colocar aqui esses outros dois pontos. A gente sabe que todas as arestas são iguais, então a gente pode só transferir aqui esses pontos com arcos, né? Pegando aqui a mesma medida e rotacionando para poder colocar esses dois arcos. Por ordem alfabética que a gente colocar A, B, C, D. E aqui nessa outra também vai ter o mesmo valor, porque são retas, né? São duas faces iguais. Nós vamos colocar aqui, marcar isso, só para confirmar aqui, fazer o arco todo aqui, tá caindo exatamente no mesmo lugar. Quando a gente ligar, nós vamos ter aqui essas arestas. Não vou valorizar agora, valorizar as linhas agora, mas deixar uma linha fraquinha aqui, por enquanto. Pronto, e aí agora nós vamos identificar aqui quais foram também as retas que saíram e as que ficaram. Na face ABCD, a gente tem aqui que criou essas outras duas linhas aqui, no caso ABWX. D, no caso, né? Então, a gente vai precisar colocar isso também. De B para C, a gente vai colocar esse W aqui, que nesse caso aqui já tem esse valor, e a gente pode só pegar daqui, ó, e rotacionar ali para o outro lado, na aresta lateral, mas precisa também colocar na base aqui. E esse valor de XD também, a gente já tem aqui também, a gente poderia pegar daqui, ou então pega daqui também, que vai acabar sendo a mesma coisa. Então, a gente coloca de D para C. Uma coisa importante, gente, vocês viram aqui, ó, peguei de D para X. Então, eu tenho que colocar essa ponta de ferro aqui em D, aqui nessa figura também, para poder minha figura acabar não saindo errado. Pronto, agora a gente pode também ligar essas duas aqui. E a gente já tem aqui uma das faces feitas. Agora, vamos para a outra face. A outra face aqui, no caso, vai ser FGHI. Então, a gente precisa colocar o que sobrou, que no caso vai ser FUZ. Então, a gente precisa colocar esse restinho aqui de face que vai ficar. Podemos pegar essas informações aqui também. Então, a gente vai ter a face FUZ, a gente pode colocar isso aqui também. A gente vai precisar FU, a gente já tem aqui, e de F para I, a gente também aqui tem F para I, a gente coloca Z, a gente pega aqui esse valor. Vamos pegar aqui, pode pegar aqui Z, e partindo de F aqui, a gente vai colocar esse valor, e a gente liga aqui também essas duas, esses dois pontos aqui para formar a última face. A última base, aliás, né? Uma das últimas bases. A base seria a base superior. Pronto, já vou deixar essas duas aqui. E o que a gente precisa fazer agora? A gente tem essa última face aqui, que ela foi criada, que é justamente a seção. E a gente precisa colocar ela também no nosso desenho. O que a gente precisa fazer? A gente acha aqui uma dessas arestas que estejam correspondentes, então digamos que aqui que seja WV. E a gente vai transferir aqui esses pontos para cá. Nesse caso aqui, eu tenho receio de que a figura acabe caindo aqui por cima do nosso desenho. Então, eu vou fazer aqui um teste logo antes rapidinho e ver se dá certo para poder a gente conseguir colocar da melhor forma. Pronto, nas condições aqui do nosso desenho, a gente já consegue fazer dessa forma aqui que está mesmo. A gente vai pegar essa face aqui, né, essa aresta aqui,
WV, e elas vão ser nossos dois pontos básicos para poder fazer a triangulação dessa nova face. Então, a gente tem WV aqui. O que eu fiz? Eu peguei de W para Y, que eu queria colocar esse ponto aqui. W para Y, eu peguei um arco. E aí eu fiz aqui, ó, W para Y. Depois eu fiz de V para Y um arco também. Quando esses dois arcos se cruzaram, formaram Y. Então, vou fazer isso com X aqui agora para poder demonstrar. Vou pegar aqui um arco de W para X, certo? Aqui de W para X. E vou fazer aqui também um arco de W para X. Posso fazer um arco grande assim mesmo. Depois, de V para X, eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir um arco aqui de V para X, colocar aqui em V até X. E aí, agora eu vou aqui na nossa planificação em V e vou até cruzar esse arco aqui de W para X. Aqui a gente já tem o nosso X. Vou fazer isso com o restante. Vou pegar aqui agora de W para Z. E aí, como eu sei que ele é bem do outro lado assim, eu vou colocar para cá o arco. Fazer um arco grande, que eu não sei onde é que ele vai parar. E agora eu vou pegar aqui de V para Z. Sempre assim, eu vou em um ponto até o ponto que eu quero, depois vou em V, né? No caso, eu fui em W, agora eu vou em V até o ponto que eu quero também. Agora eu vou em V aqui, até cruzar aqui, pronto, já achei o ponto Z. Aqui vai ser Z. Mesma coisa agora, vou fazer com o último ponto que falta, que é o ponto U. Vou pegar aqui de W para U, que já estava aberto aqui o compasso. Vou pegar aqui de W para U, mesma coisa. Faço um arco aqui de W para U. Agora eu vou pegar de V para U. Então, vou pegando aqui para poder fazer essa triangulação. Isso aqui é triangulação de pontos, que serve para poder fazer cadastro de casa, serve para muita coisa. Então, é importante aprender também. Agora eu venho aqui em V também e faço outro arco aqui para poder achar U. Então, já temos aqui U, que é a mesma VG dessa seção aqui. Certo? Agora eu vou ligar tudo aqui e eu vou terminar de valorizar essas linhas aqui para poder a gente concluir essa parte. Pronto, está aqui finalizada a nossa planificação. Aqui nós já temos a planificação do objeto todo e aqui a gente também tem a nossa épora, certo? E aí vocês conseguem visualizar que aqui a gente fez essa, né, a nossa seção aqui, a gente teve que repetir aqui também. Aqui, ela, no caso, ela está espelhada, né? Aqui ela já está, de fato, aberta da forma que a gente vai precisar para poder planificar. E o ideal seria que essa lateral aqui estivesse conectada aqui, para poder, quando a gente fazer o corte dessas peças e juntar tudo, eles estejam como uma coisa só. Mas eu vou deixar aqui também para poder, quando a gente for montar, conseguir visualizar que isso aqui também é uma planificação possível. O ideal para uma entrega seria depois repetir essa parte aqui para poder, de fato, isso ficar da melhor forma planificado. Mas eu vou fazer aqui agora em outro papel, vou repetir esse processo aqui em outro papel para poder planificar isso e montar a nossa maquete. Pronto, mostrando aqui como ficou a planificação, ó, eu refiz aqui em outra folha também, e aí deixo essas abinhas aqui laterais para poder colar, então refiz essas aqui também, e como eu disse, o ideal é que elas estivessem já aqui, para poder isso ser cortado dessa forma aqui e já colar tudo. Mas não tem problema nenhum, deixei a abinha aqui, irei colar aqui primeiro, e depois vou fazer o outro processo, certo? Vou fazer isso aqui e já volto. E aqui nós temos a nossa figura montada, certo? Então, todas aquelas vistas que nós fomos fazendo geraram essa figura aqui, que a gente consegue visualizar com a nossa planificação, para entender também a importância de fazer essa planificação e entender todos esses lados aqui que foram cortados e que não foram cortados, certo?